Boa noite a todos, caríssimos irmãos. Estou aqui mais uma vez para fazer a leitura da Bíblia. Peço a Deus Todo-Poderoso, peço a nosso Senhor Jesus Cristo, peço ao Divino Espírito Santo de Deus que ilumine a nossa leitura e que traga coisas boas, saúde, paz, prosperidade para todos nós, para mim, para os meus filhos, para o meu genro, para a minha nora, para os meus netos e para todos os meus familiares e amigos e para vocês que estão ouvindo essa leitura. Eu desejo a mesma coisa, que vocês recebam paz, alegria, saúde, proteção e prosperidade, você e todos os seus familiares e amigos. Amém. Bom, vamos lá. Eu vou continuar aqui no capítulo 9, Mateus, tá? O paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. E levantando-se, foi para sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus. Gente, estar doente, estar acamado, só quem está doente, acamado, é que sabe a tristeza que é. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil. E ter a sorte, ter a honra de ter Jesus como seu Salvador, perdoar todos os seus pecados e levantar e andar, é maravilhoso. E assim como Jesus fez com esse paralítico, Ele faz conosco. É só lermos a Bíblia, lermos as Escrituras, que aqui nós encontramos a saúde, a paz, nós encontramos tudo que Deus pode nos dar. Eu vou continuar a leitura falando sobre as mulheres e as parábolas de Jesus. Então, primeiro eu vou falar a parábola, depois o público e depois a aplicação, tá? Então, primeira parábola: a candeia debaixo do alqueire. Público: aos discípulos. Aplicação: vida e palavras devem dar testemunho pessoal da graça redentora e transformadora de Deus. Outra parábola: o casamento. Público: aos fariseus e discípulos de João. A aplicação: será encontrada alegria na companhia de Cristo. Ou seja, o casamento só é feliz se tiver a companhia de Cristo, o Cristo Salvador. Sem Jesus, o casamento não funciona. Outra parábola: a veste remendada.
Público aos fariseus e discípulos de João. Aplicação: Jesus não veio para se adaptar à velha ordem do legalismo, mas para fazer novas todas as coisas. Jesus modificou muita coisa. Tinha coisa arcaica nas Escrituras, muitas regras apavorantes que excluíam muitas pessoas. E Jesus veio para mudar isso. Não é porque você está com uma roupinha rasgada, com uma roupinha feia, que você não é um bom cristão, ou que você não pode ser recebido numa igreja, ou que você não pode ler a Bíblia comigo, por exemplo, ou ouvi-la, né? Próxima parábola, o fermento. Público, as multidões na praia. A aplicação: cuidado com o pecado que se infiltra na vida para corromper e afastar do bem e da verdade. Então, o que o fermento faz? Ele faz o bolo, faz o pão crescer, certo? Para quem ele está falando? Para as multidões na praia. E o que ele está dizendo? Cuidado com o pecado que se infiltra na vida para corromper e afastar do bem e da verdade. Ou seja, o pecado entra na nossa vida e ele é como um fermento. Ele aumenta, ele cresce. E quando você vê, é uma coisa tão imensa, tão absurda, que você não consegue mais reverter. Então temos que ter este cuidado. Próxima parábola, pérola de grande valor. Público aos discípulos. A aplicação: o valor do Evangelho excede a tudo mais. E eu estou sendo prova viva de que isto é capaz, de que isto é perfeito, gente, é maravilhoso, tá? Então, o Evangelho, ele é tudo. Qualquer leitura que você leia aqui dentro do Evangelho, você vai conseguir adaptá-la ao dia de hoje, aos dias de hoje, e conseguir levar a tua vida adiante. Outra coisa, outra parábola, a veste nupcial. Público aos principais sacerdotes e os fariseus. A aplicação: conserve sua vida pura e santa. Então, a veste para os principais sacerdotes e fariseus, para que possam levar uma vida santa. Então, pessoas que têm uma grande responsabilidade com o Evangelho não podem se vestir de qualquer jeito. Outra parábola, as virgens nécias e as prudentes. Público aos discípulos no Monte das Oliveiras. A aplicação: esteja sempre preparado e vigilante. Então, as virgens nécias e as prudentes, vocês sabem das parábolas das virgens, que as prudentes levaram mais óleo, azeite, para que a lâmpada se mantesse acesa. E as imprudentes, as nécias, não se preocuparam com isso. E por isso as lâmpadas delas, as lamparinas, apagaram mais cedo. Então, isso serve para os discípulos no Monte das Oliveiras. Alguns ficaram atentos, outros dormiram, não vigiaram. Outra parábola, as bodas. Público
aos principais sacerdotes e fariseus. A aplicação: não rejeite o convite de Deus para a salvação. Não rejeite. A salvação está em nossas mãos. Deus mandou o Filho dele para se sacrificar, para lavar nossos pecados, levar nossos pecados. E nós precisamos dar valor a tudo que foi feito. Outra parábola, a dracma perdida. Público aos fariseus e escribas. A aplicação: lembre-se do amor de Cristo para com os pecadores e sua determinação em conduzi-los a si. Então, aqui está falando da responsabilidades dos fariseus e dos escribas. Muito importante. O amor de Cristo está acima de tudo e de qualquer pessoa. Outra parábola, a viúva persistente. Público, os discípulos. A aplicação: persevere em oração. Nossa, que coisa linda! Persevere em oração. Oração. Vou até marcar aqui bem grande. Oração. Então, pessoal, a viúva persistente, ela insistiu, se não me falha a memória, para que Jesus fosse curar seu filho, que era o único filho e estava morto. E Jesus atendeu ao pedido dela, de tanta insistência. E ele está mostrando isso para os discípulos. Quando ele fala discípulos, gente, quando Jesus fala discípulos na Bíblia, ele não está falando só daqueles discípulos, daqueles 12 discípulos que ele teve quando ele estava aqui. Ele está falando de todos nós agora. Por exemplo, que eu estou aqui fazendo uma leitura da Bíblia para que outras pessoas possam ouvir, eu estou sendo um discípulo de Deus, né? Então, padres, pastores, dirigentes espirituais, kardecistas, entre outras, islamistas, entre outras tantas religiões, ortodoxa, entre outras tantas religiões, são pessoas representantes que devem perseverar na oração. É a oração que cura, é a oração que salva, é a oração que nos faz lutar e vencer. Continuando aqui. Mulheres da Bíblia muitas vezes usavam uma tiara nas suas testas. Esse adorno era feito de moedas, talvez fosse para parte do dote, e significava noivado ou casamento. O valor monetário dessa moeda não era tão importante quanto o valor sentimental e o simbolismo de compromisso. Uma parábola é uma lição de vida diária que ensina uma verdade espiritual. Muitas vezes, Jesus contou parábolas para prover uma compreensão da vida, especialmente a vida do reino de Deus. Um total de 35% de todo o ensinamento dos evangelhos é escrito em parábolas. Até porque, há 2000 anos atrás, o povo ainda era tão infantil, tão atrasado, que se Jesus falasse numa linguagem de hoje, ninguém iria entender. A vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega
um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ou seja, meus irmãos, Jesus, quando veio, ele veio para buscar quem estava perdido, quem estava na sarjeta. Ele não veio buscar quem estava bonitinho, arrumadinho, com suas casinhas, suas famílias, todas organizadinhas. Ele veio para buscar quem realmente precisava. E quando ele responde aos fariseus, que os fariseus eram pessoas que parece que eram de má índoles, ou raça, eles estavam sempre criticando o que Jesus fazia. Como até hoje, quando você faz uma coisa boa, sempre aparece alguém para criticar, para dizer que não presta, que não está bom, que isso, que aquilo, né? É normal. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. O ato de comer nos tempos bíblicos, eu estou falando do versículo 14, tá? Tinha ramificação além do suprimento das necessidades físicas ou do prazer social. Ele podia ter significância religiosa quando acompanhava os cultos, as festas e as alianças. Jesus, ou jejuar ou afligir a alma, podia também ter significado religioso, como arrependimento, obediência, resposta a uma perda, preparação para um acontecimento importante e preparação para a comunhão com Deus. Então percebam, queridos irmãos, que aqui tem grande importância o que Jesus fez, e como a alimentação era muito importante naquela época, ele sentar-se à mesa com pessoas que para os fariseus eram pessoas de má índole, então ele estava ali para salvar, para resgatar aquelas almas. Tá bom? Queridos irmãos, ficamos por aqui hoje. Eu desejo a todos vocês muita paz, muita alegria, que a paz do Senhor Jesus fique com vocês. Em nome de Jesus. Amém.